cristianismo e seitas cristãs. De cristianismo, os nossos alunos, sem dúvida nenhuma, entendem bastante. Afinal de contas, você é um cristão e segue na sua igreja os ensinamentos, ouve pregações cristãs e etc. Mas vale destacar aqui que é importante conhecer as divergências dos segundos até o quarto século existente dentro dos arraiais da igreja, que deu à igreja cristã essa característica que nós temos hoje em dia, expurgando uma série de elementos considerados alheios, espúrios, nessa época. A igreja do primeiro século era uma igreja simples, era a igreja apostólica, ela é chamada de igreja apostólica porque ela vive numa época em que os apóstolos ainda estão vivos. Os apóstolos, eles não se envolviam muito, eles não gastavam muito tempo explicando curiosidades que mais tarde passou a ter várias tentativas de explicar. A igreja do Novo Testamento, ou do primeiro século, era uma igreja, repito, simples. Eles tinham uma doutrina básica, até porque o Novo Testamento ainda não existia. Paulo, Pedro, Tiago, João, Lucas, Mateus, Marcos, eles ainda não tinham escrito seus documentos sagrados. Os evangelhos não existiam, as cartas de Paulo não existiam. Essas obras começaram a existir lá por volta do ano 50 em diante, ano 40, ano 50 em diante. Então, os cristãos tinham uma fé em Cristo, uma fé básica. Conforme diz lá o livro de Atos dos Apóstolos, eles viviam na doutrina dos apóstolos, seguiam aquilo que os apóstolos ensinavam, que era um ensinamento muito simples e básico. Ou seja, o Senhor Jesus, ele nasceu de uma virgem, viveu aqui na terra como um perfeito homem, porém não como os homens, porque ele viveu sem pecado, ele curou enfermos, ressuscitou mortos e foi acusado de agitação, foi acusado de insurreição, foi acusado de apostasia religiosa, portanto, foi condenado pelos romanos a pedido dos judeus, foi crucificado, morreu na cruz, no terceiro dia ressuscitou, apareceu para muitas pessoas e depois foi para a glória celestial e prometeu que derramaria o Espírito Santo. Antes disso, derramou, encheu os seus discípulos do poder do Espírito Santo, foi para a glória celestial, prometeu que haveria de voltar para buscar a sua igreja. E a igreja do primeiro século vivia nesta esperança. Jesus vai voltar para vir nos buscar. É como alguém que viaja deixando uma promessa. Eu vou para aquele país, para aquele estado, para aquela terra, e lá eu vou preparar tudo, lugares para vocês, depois eu venho e vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejais também lá, juntamente comigo. Vocês, afinal de contas, são meus. Era assim que a igreja do Novo Testamento vivia, nessa alegria. Ninguém tinha nenhuma curiosidade acerca da natureza do Espírito Santo, da natureza de Deus, da natureza de Cristo. Ninguém queria saber se Jesus era meio homem, meio Deus. Ninguém queria saber se Jesus era
era carne misturada com espírito, espírito disfarçado de carne. Não havia essa curiosidade. Todos viviam na comunhão, como diz os Atos dos Apóstolos, no partir do pão, alegre, felizes, cheio do poder, da graça de Deus, evangelizando, levando a mensagem do evangelho a todos aqueles que eles podiam alcançar. Era mais ou menos assim que a igreja do Novo Testamento vivia. Mas, quando chega o começo do segundo século, os cristãos começaram a se arrefecer, começaram a se esfriar espiritualmente. Aquela esperança efervescente que Jesus estava para voltar breve começou a se esfriar. E aí é onde os cristãos começam a se preocupar com seus problemas aqui na terra, é onde os cristãos começam a se preocupar com a vida secular, trabalhar, ganhar dinheiro, etc. e tal. Bem, é a partir desse tempo que começa a haver as especulações teológicas acerca da natureza de Cristo. É sempre assim. Quando o homem perde a espiritualidade, a tendência é ele procurar desenvolver o seu lado intelectual. Quando o homem começa a perder esse poder, esta graça, ou quando o homem começa a perder a força do Espírito, ele começa a exercer o espírito da força. Tudo começa a inverter e a vida começa a mudar. Foi assim que começou, entre o segundo e se estendeu lá até o final do terceiro século, os movimentos heréticos dentro do seio da igreja. Nessa esteira vai andando aí uma série daqueles que aqui podemos chamar de presbíteros, outros bispos, daquela época, líderes de igrejas em determinados locais, que faziam as suas interpretações. Repito, quando a efervescência na igreja esfria, quando a igreja se arrefece, a tendência é ela exercitar o intelecto. Agora que não somos mais espirituais, vamos então colocar em evidência a nossa vida intelectual. Ou seja, a intelectualidade teológica toma lugar da espiritualidade. Em outras palavras, o lugar do Espírito Santo cede lugar para as especulações humanas. Isso foi naquele tempo, isso continua sendo ainda nos dias atuais. É por isso que eu costumo dizer aos nossos alunos, teologia para quem quer apenas ter conhecimento não vale a pena. Teologia só serve quando você quer colocá-la a serviço de uma vida espiritual. Na próxima aula nós vamos dar início ao nosso estudo sobre cristianismo e seitas cristãs. Até lá e um forte abraço. Amém.